Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira. Mas quero firmar aqui, agora, o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo em todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Neuroanatomia. Eu sou o professor Rodrigo Pereira de Paula e vamos falar aqui da complexidade desse imenso universo que é o sistema nervoso. Então, separei essa imagem aqui só para você ver, meramente ilustrativa, a complexidade do nosso sistema, né? Então, temos aqui a cabeça, toda a parte da calota craniana, né? As estruturas cerebrais como um todo. Apenas por mera curiosidade, caso você ainda não tenha visto uma imagem como essa, a complexidade aqui representada em amarelo, né, de toda a ramificação neural, todos os pares de nervos ali, né, mostrando uma hemiface do rosto, do crânio. Tudo bem? E ao longo desse curso de neuroanatomia nós abordaremos diferentes estruturas. Para começarmos, a gente vai falar das estruturas mais básicas, que são as células, né? É o que realmente deu origem a toda essa estruturação. Então, nessa aula 1, a gente vai falar de alguns tecidos nervosos e as células. Então, para começarmos, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o sistema nervoso ele é formado por dois tipos de células, certo? Os neurônios e as famosas células da glia, ou neuróglias, né? Elas também têm essa nomenclatura. Então, partindo pelos neurônios, o que são essas células neurônios? Basicamente, nosso corpo é formado por muitas e muitas células. Quando se fala do sistema nervoso como um todo, as células desse sistema nervoso são os neurônios. Então, são células especializadas justamente nessa questão neural e todas as outras coisas ali que ela faz, né? A gente vai observar e aprender um pouquinho sobre a função de cada uma dessas células, né? Não só os neurônios, mas também as células da glia e as estruturações de cada uma delas. Então, falando dos neurônios, os neurônios eles são unidades estruturais, ela tem justamente essa função exclusiva dentro do sistema nervoso e ela é especializada na comunicação rápida. Então, a gente vai pensar ali que tem três principais componentes que vai favorecer ou facilitar essa comunicação rápida. Então, a primeira estrutura que nós temos é justamente o corpo da célula, né? O corpo celular. O corpo celular ele é um núcleo, né? De certa forma especializado. Ali dentro desse núcleo existem algumas estruturas, inclusive o citoplasma, acho que é a parte mais específica ali dessa estrutura, que aí vai envolver algumas outras microestruturas, né? Que são as organelas ali presentes, e cada uma dessas estruturas vai ter uma função específica. Mas pensando a grosso modo, a gente está dividindo esse grande célula, o neurônio, em três partes, né? Então a primeira é o corpo celular, que vai ter algumas estruturas dentro dele. Guarda essa mensagem, né? Uma das mais importantes ali vai ser o próprio nucleolo e o citoplasma, como a gente comentou, que vai ter uma função bem específica, a gente vai ver isso ao longo do curso.
Depois nós temos também uma outra estrutura, que são os dendríticos. A gente vai ver a imagem, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Que são ramificações que, de certa forma, elas se estendem a partir do citoplasma. Então, elas respondem aos estímulos específicos. Então, tudo que acaba sendo conduzido ali de impulso elétrico é direcionada para esse corpo celular. Entende? Então, os dendritos é como se fossem braços que vão captar uma informação que está um pouquinho mais distante e trazer para um centro, que é justamente o corpo celular. Beleza? E, por fim, o axônio, que de certa forma é um segundo tipo de prolongamento, né? Então a gente tem um prolongamento, depois a gente tem as ramificações pequenas, que é como se fossem raízes, né? Pensar num tronco de uma árvore e depois as raízes. Esse tronco é justamente o axônio e as raízes são os dendritos. As imagens vai ficar mais fácil de entender, tá certo? Então esse axônio, que é a terceira estrutura dessa célula nervosa, é um prolongamento que vai também levar, de certa forma, a esse mesmo centro, que é o corpo celular, justamente jogar ali dentro do citoplasma. Qual é a grande função disso? Conduzir o impulso elétrico de forma rápida através desse grande centro que vai ser o processamento de todas as informações. Na sequência disso, nós temos uma outra estrutura. Deixa eu até avançar aqui. Essa imagem aqui acho que fica mais fácil da gente conseguir entender um pouquinho do que a gente está falando. Então veja, deixa eu habilitar aqui a caneta, eu consigo fazer as marcações, fica mais fácil de entender. Cor azul, melhor para ver. Então o que vimos agora, até agora, é uma célula nervosa especializada em comunicação elétrica. Ela possui três principais estruturas. O corpo da célula, que é esse todo aqui, certo? Depois ela tem esse centrinho aqui, que é justamente o nucleolo, certo? E é isso aqui, o núcleo e o nucleolo é esse aqui. E dentro dele vai ter lá o citoplasma, que foi o que a gente comentou, que é onde, de certa forma, vai ter efetivamente ali o acontecimento, né, do processamento elétrico. Depois nós temos aquele grande tronco que eu comentei, que é o axônio, que é esse pequeno prolongamento aqui. Tá vendo? Essa parte interna. A caneta não está ajudando. Aqui. Vou passar em azul, fica mais fácil de entender. Tá vendo? E aí lá no final, os dendritos, que foi o que a gente comentou, que é como se fossem as raízes, né, de um tronco de uma árvore ali, depois se inserindo, que é esses prolongamentos aqui. Isso tem diferentes partes da célula. Tá vendo? Tem pra cá. Tá certo? Isso são as três principais estruturas. E aí agora nós temos uma outra estrutura, que é a mielina. A mielina, basicamente, ela é uma membrana, uma película, há quem diga desta forma, que recobre toda essa parte do prolongamento da célula. Essa mielina, ela está apenas nos axônios, né? E um pouquinho, bem pouquinho mesmo, nos dendritos. Tá certo? Qual é a grande formação e função dessa mielina? Ela é formada, então, por uma camada de substância. Essa substância, ela é formada por lipídios e proteínas. E justamente o que permite com que essa mielina tenha um fator protetor em volta dessa estrutura, né? Principalmente do axônio. E aí ela vai acabar ali, de certa forma, aumentando essa velocidade de condução do impulso. Lembrando que o neurônio conduz o impulso elétrico e o axônio, mais especificamente, tem a função de conduzir de forma mais rápida. E aí tem uma grande sacada no meio de tudo isso, né? Uma vez que a mielina ela é formada por lipídios e proteínas, entenda, ela possui algum fator umidade, pensando a grosso modo. E aí nós sabemos que o grande fenômeno que tem no sistema universal para conduzir eletricidade é a água. Então nada mais coerente do que um sistema que vai conduzir impulso elétrico ele ser úmido, ter presença de água. Então, se a gente for pensar, principalmente os lipídios, eles são muito ricos, né, em água. Então, uma vez que essa estrutura é bem úmida, ela vai favorecer mais ainda a condução desse impulso elétrico, tá certo?
Eu estou falando dessa forma porque mais para frente a gente vai falar de algumas alterações que é pertinente dentro desse contexto, né, de mielina, que é esse fator protetor do axônio e também do favorecer, né, do impulso elétrico. Então, uma vez ela alterada, vai vir aí alguns problemas, a gente vai falar já já de um deles. Tá certo? Então, deixa eu só passar aqui para outra imagem. Pronto. Essa imagem aqui, ó, que nós já vimos, então, vendo novamente, representado aqui em amarelo, deixa eu trocar a cor aqui para vermelho, representado aqui em amarelo é justamente essa bainha de mielina, tá vendo? A mielina é esse amarelinho aqui recobrindo o axônio. O axônio a gente colocou aqui a caneta azul por cima dele para ficar mais fácil a visualização. E aí, representado em amarelo, é justamente a bainha de mielina recobrindo todo esse axônio. Então, ela tem ali compartimentos, né? Trecho a trecho. Então, ela faz justamente esse fator protetor. É tanto que o nome de bainha é uma capa, né? Então, você está pensando em algo recobrindo uma estrutura. Qual é a grande questão aqui? Deixa eu só tirar aqui a caneta. Quando essa bainha de mielina tem alguma deteriorização, o nome correto se chama desmielinização. A remoção ou a alteração da bainha de mielina. Desmielinização, certo? É um nome muito popular, é importante a gente saber. Quando acontece essa desmielinização, nós temos ali algo que já não protege o axônio, além de não proteger, desfavorecer a condução do impulso elétrico, principalmente desfavorecer essa condução. Um exemplo disso foi o que eu coloquei aqui, uma doença como a esclerose múltipla. A esclerose ela faz, de algum modo, com que esse indivíduo perca esse fator protetor, que é a bainha de mielina, então ela vai ter ali alguma desconfiguração, alguma deteriorização de algum modo, e isso vai atrapalhar a condução do impulso elétrico. Isso é um grande problema, tá certo? Então, como é que ela fica? Então, nós vimos ali, mais uma vez, o que seria a fibra nervosa. Deixa eu colocar aqui em azul. O que seria aqui a fibra nervosa, tá certo? Que é justamente aquela parte do axônio que a gente comentou, que vai passar lá toda a parte interna, tá vendo? E os compartimentos da bainha de mielina, que é justamente esse grande feixe aqui, né? E aí parte dela está aqui, como a ilustração fala pra gente, desfigurada, ou seja, o termo técnico correto é a desmielinização, ou seja, ela está deteriorada de algum modo. Tá ok? Então é isso, aqui representado tudo normal, tudo correto, e aqui em cima com as alterações. Então, prazer, bainha de mielina e suas funções. Então, vamos caminhar. Bom, então continuando agora, entraremos em outras células, né, que são as células da glia, ou simplesmente neuróglias. O que são essas células, né? Elas são aproximadamente 5, são as 5 mais numerosas células ali do sistema nervoso, né? Ou seja, que estão atreladas a esses neurônios. E aí ela trata-se de células que não são neuronais, por não serem elas a célula efetiva que faz, e sim elas são espécies de auxiliares, espécies de anexos desse sistema. Entende? A gente vai explorar cada uma delas, eu vou falar um pouquinho da função de cada uma, acho que vai ficar um pouco mais claro ainda. Tudo bem? E aí, justamente nessa ideia do tecido, né, ela vai, de certa forma, oferecer um suporte, ou um isolamento, ou um auxílio, de alguma maneira, para essas demais funções da célula efetiva, né, que é o próprio neurônio. Então, traduzindo, né, se a gente for pensar, células da glia, elas têm as suas funções específicas, mas elas são auxiliares desse processo todo. Fica mais fácil o entendimento. Ok?
E aí, o que a gente vai observar agora, né? Então, uma vez que essas células estão ali como auxiliares, então todas essas células da glia, elas participam do sistema nervoso periférico. Então, se a gente for pensar, eu tenho células que estão participantes do sistema nervoso central, o próprio neurônio, e eu tenho células que vão participar de uma forma mais satélite, ou seja, auxiliando com algum processo. Então, só para você entender, ficar um pouquinho mais claro, vou mostrar essa imagem antes da gente continuar a parte teórica. Então, deixa eu habilitar aqui a caneta. Vou colocar em vermelho. Então, mais uma vez, nós temos lá a célula como um todo, que é essa representada em amarelo, certo? Os dendritos, o próprio corpo, o próprio axônio aqui, e depois a terminação dos axônios e assim sucessivamente. O que a gente está vendo extra aqui, então, por exemplo, astrócitos, esta outra célula aqui que é os oligodendrócitos, certo? São as células da glia, então a gente está observando ela como um anexo mesmo. Fica mais fácil o nosso entendimento, tudo bem? Então, quando a gente pensa assim, em torno de todos esses neurônios, né? Todas essas células que ficam, de certa forma, ao redor desses neurônios, são as células da glia? Sim, são as células da glia. Então, por exemplo, a gente pode pegar as células satélites e observar dessa forma, a gente pode pegar uma outra célula específica, né, que estão participando ali desse anexo, que são as células de Schwann, participando dessa mesma forma como um anexo, e elas acabam ali formando outras estruturas. Por exemplo, a célula de Schwann, como você está visualizando aqui, são células que formam, né, a mielina. Então, toda aquela parte de bainha de mielina é formada por alguém que foi formado justamente por essa célula, e assim sucessivamente. Então, elas participam de forma direta e ao mesmo tempo indireta, e ao mesmo tempo como um evento extra ali, um auxílio mesmo, né? Todo mundo trabalhando em equipe vai fazer com que surja efetivamente todo esse processo de condução elétrica ou até mesmo de proteção do sistema. Tudo bem? Então, seguindo adiante. A nossa primeira célula a ser entendida aqui, depois a gente volta nas imagens e vai observando a aparência de cada uma. Então, a primeira célula que nós discutiremos, né, ela se chama astrócitos. Então, esses astrócitos, ele tem um formato parecendo uma estrela, né, por isso até do nome dele, e ele tem inúmeros prolongamentos ao redor dele. E a principal função desses astrócitos é justamente sustentar e participar dessa composição atômica, né? Então ela está ali dentro desse contexto molecular, ela está ajudando, né, a estruturar todo esse ambiente extracelular dos neurônios. Então, voltando para a linha de raciocínio, ela está participando da estruturação e do auxílio para a formação de toda essa estrutura neurônio, né, que é a célula principal, e no seu funcionamento também, tudo bem? Então, astrócitos em forma de estrela, com inúmeros prolongamentos, e a principal função é justamente sustentar essa composição, de certa forma, atômica, né, de toda a estruturação celular e molecular do ambiente extracelular dos neurônios, beleza? Depois nós temos uma próxima célula, que são os oligodendrócitos. É uma super palavra difícil de falar às vezes, né? Oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos, como eu ia começando anteriormente a falar, aí sim eles produzem especificamente a bainha de mielina, que é o que a gente já explorou um pouquinho aqui. E ela serve justamente como isolante elétrico. Então é como se fosse, a grosso modo, visualizar mesmo a bainha de mielina como uma capa recobrindo e protegendo esse sistema, né, que é o prolongamento, ali é o axônio, protegendo essa estrutura. A célula aqui ajuda, né, a célula da glia que fabrica, né, esse produto que é a bainha de mielina é justamente os oligodendrócitos, certo? Então esses oligodendrócitos eles também têm um prolongamento que acabam ali envolvendo toda essa parte axonial e também produzindo essa bainha que vai auxiliar tanto na condução elétrica quanto na proteção dessa estrutura axônio, tá certo? Depois nós temos uma próxima célula, que
que se chama microglia ou microglia, né? Alguns pronunciam de forma diferente. Elas são células bem pequenininhas, né? Com poucos prolongamentos e elas têm uma presença maior na substância branca. Então elas estão mais presentes nessa substância branca. Além da substância branca, ela também está na substância cinzenta, substância cinza, mas ela é mais marcante na substância branca. E elas são células que têm a função fagocitária. Fagocitar é uma palavra que se diz como se ela estivesse comendo, absorvendo algo. Então ela tem essa função fagocitária, que é justamente que se derivam de processos, né, de produtos ali de dentro do metabolismo local, né, principalmente na medula óssea. Então ela vai auxiliar nessa formação de outras estruturas. Então lembrando, né, não sei se você já viu isso, a parte da medula óssea ela é responsável pela formação primária ali do sangue. Então quando a gente tem todos esses oligodendrócitos participando dessa proteção do sistema, a gente tem essa função associada. Então pensa em estruturas protegendo outras estruturas. Quando a gente entra aqui na micróglia, a gente já tem estruturas que estão favorecendo a essa questão fagocitária, ou seja, a gente já está visualizando a eliminação de algum produto ruim. Então são células que vão ali comer literalmente, né? Alguma coisa que esteja acontecendo. Então aqui eu estou falando dessa forma porque a gente está se atentando mais à parte estrutural, à parte anatômica mesmo, não à parte fisiológica. Mas ao mesmo tempo a gente já está começando a ter um olhar do que vai acontecer de forma metabólica. Tudo bem? Então, mais uma vez, né? A medula óssea, ela produz, né, a parte da estrutura sanguínea. Então, quando a gente pensa lá na parte da medula óssea produzindo e representando toda essa parte molecular ali, vai estar associada justamente com isso. Então, quando a gente pensa nessa célula micróglia fazendo essa fagocitação, a parte fagocitária do sistema nervoso, né? Então ela vai estar presente ali. Tudo bem? Mais para frente isso fica mais claro, tá? São muitas informações, muitos detalhes, então parece uma coisa meio bagunçada assim, mas depois a gente vai refalando tudo de novo, vai ficando cada vez mais claro, tá certo? Depois nós temos aqui uma célula que a gente já até citou o nome dela, que é as células de Schwann. Essas células elas têm a mesma função dos oligodendrócitos, tá certo? Então elas podem ali estar localizadas dentro desse sistema nervoso periférico e cada uma dessas células ela tem uma forma da parte da bainha de mielina. Então lembra que a gente comentou que a bainha de mielina ela é dividida em compartimentos? E aí cada um desses segmentos ao longo desse axônio elas atuam de uma forma isolada. Então a gente pensa naquele isolante elétrico, né? Então cada bloquinho desse faz justamente isso. As células de Schwann, a gente até passou por elas, eu até circulei no momento e não citei o nome. Vou até voltar aqui para você visualizar ela melhor. É muito interessante essa célula. Deixa eu aumentar aqui. Então, vendo a imagem, fica mais fácil do que a gente tentar visualizar mentalmente. Então, deixa eu só apagar aqui essa... Para eu marcar de novo. Colocar em azul fica mais fácil de ver. A bainha de mielina, então, era o representado em amarelo. Vou fazer só a parte superior aqui, certo? Mas ela é o todo. E, de repente, surge essa célula aqui, ó, célula de Schwann. Que é justamente essa aqui representada em pretinho, né? Tá vendo? A outra aqui também tem. Certo? Então ela vai fazer um papel muito parecido com o oligodendrócito, que é formar a bainha de mielina, porém ela é separada. Então cada bloco dessa bainha de mielina é dividido em segmentos, cada segmento vai ter uma dessas células de Schwann. Tudo bem? Auxiliando justamente nessa formação da mielina, que é aquele contexto, né, de formação de lipídios e proteínas. Então ela faz essa secção, né, em compartimentos e cada compartimento tem uma dessas células de Schwann auxiliando na formação de toda essa estruturação. E aí dessa forma fica fácil de visualizar e de entender como que elas trabalham em equipe mesmo, né?
Então, aqui seguindo, o que nós veremos a seguir? A imagem de todas essas células que nós falamos até aqui. Então, para ficar claro, depois um exercício que você pode fazer é pegar essa imagem e pegar a parte teórica que a gente está explorando. Então, a gente se atentou a falar mais da parte teórica. Então, agora a gente vai começar a visualizar na prática como que essas estruturas se comunicam, como que elas se estruturam. Então, lembrando, né, tudo que a gente viu até aqui nessa parte do curso. A célula nervosa trabalha de forma isolada. A célula nervosa, lembrando, é um neurônio. O neurônio tem as suas estruturas, que é o próprio corpo celular. Depois ela tem um grande prolongamento, que é o axônio. E no final desse axônio tem os dendritos, que é como se fossem aquelas raízes. Tá certo? Junto com tudo isso existem outras estruturas. Tem uma estrutura recobrindo o axônio, que é aquele prolongamento, tá certo? Que é a bainha de mielina. Junto com essa bainha de mielina existem células, por exemplo, cada secção tem uma célula que se chama célula de Schwann, a gente vai voltar a olhar essas imagens, e tirando toda essa parte estrutural da célula nervosa, pensando no neurônio, nós temos os anexos, que são as células da glia, ou simplesmente neuróglias, beleza? Cada uma dessas células da glia tem uma função específica que a gente viu algumas delas. Mas, de certa forma, elas estão servindo como anexos à grande célula nervosa. Tudo bem? Foi isso que a gente viu e visualizou até aqui. Então, daqui em diante, a gente vai observar imagens de cada uma dessas células e a estruturação que elas fazem. Tudo bem? Então, mais uma vez, a gente já viu algumas delas. Deixa eu colocar aqui em azul. Mais uma vez, então, tá lá. Neurônio, que é o todo amarelo aqui, né? Tudo isso aqui. Vou colocar o azul por cima, fica fácil de visualizar. Beleza? Tudo que você visualizar em amarelo aqui é o neurônio. Junto com esse neurônio, aí nós temos os dendritos, que é aqueles pequenos prolongamentos que vão se inserir em outras células, né? O que vai fazer a comunicação da célula com outra célula. São as terminações, né? Aqui é a terminação axonial e aqui é efetivamente os dendritos. Beleza? Fazendo um monte de risco aqui para você entender a inserção de uma célula com a outra. Junto com esses dendritos, agora surgiu a primeira célula da glia. Essa aqui, ó, micróglia, representada em marrom, é uma célula que tem essa junção, né, essa aproximação com os dendritos. É a primeira célula. Só para você visualizar a forma da estruturação de uma com a outra. Depois nós temos os astrócitos. Lembra que os astrócitos de alguma maneira lembravam uma estrela? Agora ele está aqui representado em verde. Tudo bem? Os astrócitos, eles tinham aquela ligação com a bainha de mielina, se lembra disso? E um pouquinho com os dendritos. Então, agora olhando as imagens fica mais claro, né? Deixa eu trocar aqui a cor, mais fácil de ver. Então, essa ligação aqui, ó, dele, astrócito, com a bainha de mielina, que está aqui representada em azul. Tá certo? Depois, os oligodendrócitos. Deixa eu apagar um pouco essa bagunça aqui, para você não ficar confuso na visualização. Depois, os oligodendrócitos, que a gente já tinha comentado que ele participa ali da formação da bainha de mielina. Então, veja, um neurônio para cima, um neurônio para baixo. E aí, juntando esses neurônios, além dele fazer toda essa parte de estrutura da bainha de mielina em um único axônio, ele também se comunica com outra célula nervosa, certo? Fazendo mais uma vez a formação de outra bainha de mielina de outra célula. Certo? Basicamente é isso. É essa aparência, a estruturação que a gente está vendo de todas essas células. Aqui nós não temos a célula de Schwann representada, que é a única que está faltando aqui, mas a Schwann ela estaria aqui, né? Deixa eu fazer uma demonstração rápida. Ela estaria mais ou menos aqui, assim, né? Uma única, vou colocar ela em pretinho.
Pronto. Uma única célula de Schwann junto aqui com o oligodendrócito. Seria mais ou menos isso, né? E assim sucessivamente. Tudo bem? Isso para cada secção, né? Como a gente já viu. Cada uma daquelas secções teria uma dessa célula. E por fim, aqui mostra nessa imagem ilustrativa que eu ainda não falei em nenhum momento, a gente vai explorar isso nas demais aulas, né, ao longo aqui do nosso curso. Inclusive, a gente já vai começar a falar isso na próxima aula, que é a aula 2. Vai acontecer a comunicação de célula com célula, que é o que está representado aqui, né, falando da tal sinapse, que é quando o prolongamento, né, ali do axônio, a terminação axonial, se encontra com o dendrito de uma outra célula. Então, é a parte central de uma célula que se encontra com a parte terminal de uma outra célula. Então, isso aqui seria a parte central, né, como um todo, certo? Se encontrando com a parte central de uma outra célula. Então, a parte terminal se encontrou com a parte central da outra. E aí, esse evento é justamente a tal sinapse, que é a comunicação de célula com célula, que é o que acontece, o impulso saltatório de célula para célula, e isso deixa a velocidade do transporte da comunicação mais rápida. Mas calma aí que você vai entender isso melhor. É isso que deixa tão veloz a condução do impulso elétrico, deixa a gente tão dinâmico, tão rápido no raciocinar e uma série de outras coisas. Então é um impulso que acontece de célula por célula, é um impulso que acontece em saltos, e isso deixa a velocidade da transição dessa comunicação, desse impulso elétrico mais rápida, tá bom? Mas a gente vai estudar isso com mais detalhe ao longo do curso. E aí, continuando, outra ilustração só para você deixar isso mais reforçado ainda, né? Mais uma vez nós temos lá uma célula, depois nós temos outras estruturas se encontrando com elas, né? A micróglia que a gente já viu, o oligodendrócito que a gente já viu, o astrócito que a gente já viu, naquele formato de estrela. Agora aqui aparecem as células de Schwann, certo? Que na outra ilustração não tínhamos. Tudo bem? As células é só essa partinha aqui, né? Tudo bem? E assim sucessivamente. Bom, então dessa forma nós vimos um contexto geral de pequenas funções de algumas dessas estruturas. A ideia é fazer bem uma introdução mesmo, para você se situar, entender a formação de algumas estruturas, algumas funções e como elas se relacionam estruturalmente uma com a outra, porque ainda estamos falando de anatomia até então. E aí, dando sequência nessa parte da aula, agora nós falaremos de coisas mais teóricas, mas ainda assim de coisas funcionais desse sistema nervoso geral, né? Que a gente ainda não está separando entre central e periférico e também não estamos separando entre cada uma das funções de cada uma dessas estruturas celulares, né? Então agora a gente vai falar dos tipos de neurônio e algumas das funções desses neurônios. Então, dentro da classificação funcional de um neurônio, nós temos uma primeira classificação que é quanto à função. Então, pensando neurônio sensitivo, ou seja, o clássico neurônio aferente. Então, são aqueles neurônios que se especializaram mais na parte sensória, na parte sensorial. Por exemplo, parte térmica, a parte tátil, de alguma forma bem sutil, bem leve. Um exemplo. Depois nós temos dentro ainda dessa classificação neurônios que se especializaram na parte motora. Então nós temos lá classificação quanto à função motora, ou seja, a função eferente. Aí sim é a parte mais motora mesmo, né? O tátil mais específico, mais forte, poderia ser um ótimo exemplo. Então é algo que vai vir de forma externa para a parte interna, alguma coisa do tipo, só para você começar a visualizar. Então, duas principais classificações. Quanto à sensibilidade, ou seja, sensível, ou quanto à parte motora. Ou ainda temos uma terceira classificação, que é a parte associada, que aí você vai pensar como interneurônio. Então, ele tem essa questão associativa. Faz um pouquinho dos dois, um pouco do sensitivo, um pouco do motor. Tudo bem? É fácil de entender isso, né? Simples de visualizar. Sensitivo, motor ou um pouco dos dois, sensitivo e motor, que seria ali um intermediário, por isso que chama de interneurônio, né? Tá certo?
E aí quando a gente pensa nesse sensitivo, eles recebem a informação vinda ali do sistema sensorial, do meio ambiente ou do próprio organismo. Então eles recebem informações internas do meio, ele com ele mesmo, vamos usar essa palavra. Tudo bem? Então é uma informação super interiorizada. Então eles captam informações do meio externo, por exemplo, e traz para o meio interno e processa tudo isso dentro do meio interno. Fica mais fácil de entender. Ou seja, a gente ainda pode colocar um outro item que seria o seu corpo da parte de fora, né? De estar fora do sistema nervoso central. Então a gente pensa assim, né? Como eu ainda não falei da diferenciação sistema nervoso central para o periférico. Sistema nervoso central basicamente é toda a parte interna. Então a gente vai pensar no encéfalo como um todo, tá bom? Então tudo que tiver dentro desse sistema central é processado única e exclusivamente dele no sistema central. A parte periférica é quando a gente tem ali as raízes nervosas, né, saindo do sistema central, ou seja, medula espinhal, para a parte periférica. Então daquele trecho periferia ali, raiz nervosa de cada vértebra, né, daquele ponto para fora, ali já é sistema nervoso periférico. Então o que ele está dizendo aqui? Que eles trazem a informação do sistema externo, ou seja, da periferia, para o sistema interno, ou seja, para o sistema nervoso central. E aí lá dentro, toda essa parte eferente vai processar essa função, né? Ou seja, ele vai de alguma forma modular ou modificar de acordo com o estímulo que foi recebido. Seja ele tátil, seja ele térmico, seja ele tátil um pouco mais efetivo, vigoroso, até mesmo pensando num estímulo doloroso, né? E assim por diante. Tudo bem? E aí, na sequência disso, a parte motora. Então, a parte motora, ela conduz o impulso elétrico a um órgão efetuador. Então, imagina, você está partindo de uma informação do sistema interno, do sistema nervoso central, para o sistema periférico. Então foi processado lá pela estrutura central, seja ela qual for o comando, passa por essa medula espinhal, sai por essa raiz dorsal, ou seja, a parte ali que está se transformando em periferia, até chegar em quem vai executar. Um exemplo de um movimento, de um gesto, né? Então eu estou com a mão aberta, estou com a mão fechada. Então eu processei que eu quero abrir minha mão, isso foi processado no sistema central, passa-se por um sistema periférico até chegar lá nos músculos que efetivamente vão executar o gesto que eu tanto processei aqui, que basicamente é abrir a mão. Então, quando a gente pensa dessa forma, né? Parte motora eferente, eu construí um comando e passou por um processo central até chegar no processo periférico para ser executado. Tudo bem? Isso é simples da forma como eu estou falando mesmo, tá bom? Quando a gente transforma isso em disfunção, por exemplo, uma disfunção de alguma doença neurológica, por exemplo, então a pessoa consegue de algum modo processar o que ela quer, mas ela não consegue executar. Então tá claro mentalmente o que ela quer fazer, ela construiu com toda a riqueza de detalhe o gesto, mas de forma física o gesto não acontece. E aí existem inúmeras doenças que fazem essa disfunção acontecer, né? Aqui no nosso pequeno curso nós não discutiremos, né? Por ser um curso de neuroanato, a gente não vai discutir grandes disfunções. Mas eu vou falar em um momento ou outro só para você conseguir se situar um pouco mais. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, o eferente é algo construído por nós para ser executado por um sistema, por exemplo, abrir e fechar a mão. Tudo bem? Partiu do central para o periférico. E o aferente é o contrário, partiu da periferia para o central. Então é muito mais voltado para a sensibilidade, por isso de sistema sensório, né? Tudo bem? E aí quando a gente parte para o próximo, terceiro e último, que é o interneurônio ou aquele associativo, que vai ter essa parte associada mesmo, né? Ele permite o aumento do número de sinapses de comunicação. Então ele estabelece comunicação tanto do periférico para o central, tanto do central para o periférico, vice-versa, né? Então eles contribuem grande parte desse sistema de neurônios. Então existem mais deles especificamente no sistema central do que no periférico. E você já consegue até imaginar, né? Dentro desse sistema nervoso central, o processamento de informações é muito maior, é muito mais rico, precisa ser muito mais nobre, precisa ser muito mais veloz, por isso de um número maior também.
Tudo bem? Então, dessa forma simples de pensar, a gente consegue entrar no setor e imaginar, né? Tá, se eu preciso de uma informação mais rica em detalhes, eu preciso de uma propriedade maior, eu preciso de uma quantidade maior, e assim sucessivamente. A gente pode pensar de inúmeras formas diferentes, desde que a gente não destoe dessa base, né, dessa estruturação do para que essa estrutura interneurônios, né, interneurônio, foi formada. É justamente nessa ideia de associação de coisas mesmo, tá bom? E aí, por fim, a gente tem aqui a classificação morfológica, que é quanto à sua forma. Então, nós temos multipolares, quanto à estruturação desses neurônios, nós temos bipolares e nós temos pseudo-unipolares. Então, essa imagem mostra aqui, fica mais fácil de ver a imagem do que ficar ilustrando ela mentalmente, né? Então, por exemplo, com relação ao primeiro que falamos, que são os multipolares, eles têm essa característica que lembra muito um neurônio tradicional, né? Tá certo? Multipolares. Depois nós temos que são bipolares. Bipolares você já imagina, dois polos, né? Fica fácil de entender. E aí pseudo-unipolares é justamente o intermediário em relação a eles. Então, imagina comigo. Multipolares, quando eu penso em terminação axonial, que a gente já viu, ou até mesmo nos dendritos, que estão mais relacionados com o corpo vertebral, corpo celular, desculpa, eles têm essa múltipla ramificação, ou seja, eu preciso me ligar com diferentes células, diferentes estruturas de outras células. Tudo bem? Então ele tem ali um grande centro, dentro desse centro tem os axônios, né? Prolongando todos eles, a terminação axonial, e os dendritos que estão mais próximos do corpo mesmo dessa célula. Quando a gente agora observa para o bipolar, a gente já observaria um corpo celular mais centralizado e aí as ramificações mais paralelas, né, para as extremidades. Por isso que chama de bipolar, dois lados, certo? E aí o pseudo unipolar, e aí sim, você tem um centro também e você tem as duas periferias, mas aí ele já tem essa questão de pseudo porque ele tem opções alternativas. Ele pode estar ali, pode estar aqui, é um pouco mais, de certa forma, fácil de pensar, ele é mais aleatorizado. Acho que é uma boa forma de pensar, porque no final da história é bem isso que está acontecendo. Tudo bem? Então aqui passamos pela classificação quanto à forma. Já vimos quanto à função, né? E agora aqui quanto à sua morfologia, né? Quanto à sua forma. Bom, então por fim, para a gente finalizar essa nossa primeira aula desse curso de neuroanatomia, eu quero deixar esse convite aqui, que é você começar a pensar nas estruturas e nas funções dela, mais do que ficar lendo bases teóricas. Então, parece que o nosso aprendizado, a nossa absorção fica um pouco mais marcante, mais efetiva, mais interiorizada, no sentido de você deter mais essas informações quando a gente começa a processar e não só absorver, vir até nós. Então a gente começa a ir buscar o raciocínio. Então eu coloquei dessa forma desconstruída propositalmente. Então a gente viu a classificação contra a forma e agora a gente vai observar pequenas bases teóricas e aí o convite é, fique pensando sobre elas. Se você é ali da área da enfermagem, da fisioterapia, trabalhando com reabilitação, da área da medicina, enfim, de qualquer outra área, até mesmo da área da biomedicina, falando mais em análises de coisas, em exames, enfim. O convite é olhar para a estrutura, olhar para a função e pensar sempre no que estaria alterado. Então, pensando nas boas bases, fica fácil de entender quando surgir uma grande disfunção de alguma forma. Então, resumindo tudo que a gente falou agora quanto à forma. Então, primeiro que nós vimos, né, que são os multipolares. Eles têm vários dendritos dentro de uma única célula, né? Dendrito e axônio, né? Então a gente pensa mais voltado para funções motoras, bem a grosso modo mesmo, mas a gente poderia explorar um pouquinho. É o convite que eu te faço. Os multipolares, eles apresentam dois prolongamentos, como a gente viu, e uma única célula. Então eles têm lá o seu axônio e seus dendritos.
Então, um grande exemplo são neurônios voltados para a questão dos olhos, da retina, mucosa olfatória, neurônios voltados para a questão vestibular ou ainda os cocleares, que a gente não explorou aqui no curso, não falamos, mas a gente falaremos um pouquinho sobre, né? E por fim, os multipolares, que eles estariam ali ligados mais à parte sensitiva de alguma forma, né? Indiferente das estruturas ou da função, eles estariam mais voltados para essa questão de adaptação, como a gente já falou. Então é uma forma bem básica de se pensar, mas que não destoa da realidade, da real função de cada uma dessas estruturas, voltadas para a sua forma. Porque é aquilo, né? O formato anatômico, ele prediz a função. Então ele tem uma forma específica, porque ele vai ter uma função específica. Então a anatomia já está cantando o que vai acontecer daqui a pouco. Tudo bem? Então dessa forma a gente finaliza aqui a nossa primeira aula. Essa foi a nossa aula 1, eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, deixe registrado todas as suas dúvidas, nos procure. É importante esclarecer enquanto as dúvidas estão frescas ali em mente, para a gente continuar construindo uma boa base ali de aprendizado ao longo de todo esse processo. Tá legal? Então te vejo em breve na nossa aula de número 2, tá bom? Um forte abraço, um beijo e até logo.